Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 5 do livro 2, o item 26 do material didático, o cisma católico do Oriente. Bom, explicar para vocês até pelo título, vocês já observaram que eu utilizo o termo católico para um grupo de igrejas que eles têm um padrão de acreditar no purgatório, que nasceram com Constantino, ok? E até agora nós já vimos 4 principais: a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica do Oriente, que é chamada Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Copta, que é a Igreja Católica do Egito, né, que se misturou com a religião realmente dos faraós e que é uma instituição, né, totalmente pagã, e a Igreja Católica Ariana, tá bom? Que a Igreja Católica condenou ela nesse período do ano 1000. A Igreja Católica Ariana ela praticamente desapareceu, mas existem pessoas hoje que se dizem ainda continuação daqueles antigos arianos. Então, eles são diferentes dos anabatistas até pelo culto a imagens, por acreditarem em purgatório, essas doutrinas. Bom, agora o item 26 vai falar do cisma católico do Oriente. Essa Igreja Católica Ortodoxa, ela ainda estava, de uma certa maneira, unida à Igreja Católica Romana, mas doutrinariamente eles já tinham se separado em algumas coisas. Teve momento em que a Igreja de Roma pediu ajuda à Igreja de Constantinopla em lutas, em guerras, né? A Igreja de Constantinopla não ajudou. Vai ter período quando Constantinopla fosse atacada pelos árabes, lá em 1453, eles vão pedir ajuda à Igreja Católica Romana, que estava com o Sacro Império Romano Germânico forte, eles não vão ajudar. Então eles já estavam divididos, mas o ano de 1054, ele é um ano marcante nessa história, ok? Porque aí vai ser feito o cisma definitivo. E esse cisma, ele vai, de uma certa maneira, enfraquecer muito a Igreja Católica Apostólica Romana, porque a Igreja Ortodoxa vai dizer: olha, nós não temos mais nada com vocês, tá bom? Bom, o comentário diz: foi uma divisão ocorrida na Igreja Católica no ano de 1054. Desde o início da Igreja Católica, no ano 313, organizada pelo imperador romano Constantino, a Igreja teve 2 sedes, uma em Roma e outra em Constantinopla. Uma pausa para lembrar. Lembre-se que Constantinopla era a nova capital de Roma, tanto que ela foi chamada de Nova Roma, ok? E ela ganhou importância até que ela foi se desvinculando da Igreja Católica Romana, até porque a cidade de Roma foi enfraquecendo, enquanto Constantinopla, a Nova Roma, foi crescendo. O comentário prossegue: a principal razão dos desentendimentos estava ligada à questão política. Em Roma ficava o Papa, que reivindicava a autoridade superior aos governos, inclusive superior ao patriarca que estava em Constantinopla, né? Enquanto em Constantinopla ficava o patriarca, que defendia a submissão da igreja ao governo. Essa era uma questão bem importante. A igreja de Constantinopla, ela, desde o princípio, ela sempre foi uma igreja que ela não quis dominar o governo. Ela sempre aceitou ser dominada, ok? E ser protegida pelo governo. Enquanto a Igreja Católica Romana, ela está trabalhando em todo esse período falando para os imperadores, que ela está acima porque a missão dela é mais sublime, que até a alma dos imperadores está nas mãos do Papa, tá ok? E eles vão até crescer com esse sentimento. Então, Constantinopla não. Constantinopla dizia: realmente os imperadores é que controlam e determinam tudo aqui, e nós não queremos que seja diferente. Eu digo, até quando Constantinopla cair, lá no ano 1453, eles procuram
outro império para dominá-los, no caso o Império Russo, ok? Eles querem realmente estar debaixo da tutela de um imperador. Ela aceita totalmente ser controlada. O comentário prossegue. No ano de 867, ou seja, cerca de 150, 200 anos antes, a Igreja de Constantinopla, liderada pelo imperador bizantino, rejeitou a suprema autoridade da Igreja de Roma. No ano 1043, tornou-se patriarca da Igreja de Constantinopla, Miguel Celulário. Este foi excomungado pelo Papa. Celulário também excomungou o Papa e assim foi decretada a separação das igrejas no ano de 1054. Surgindo assim a Igreja Ortodoxa do Oriente, ou Igreja Católica do Oriente. Ou seja, surgindo a separação definitiva, porque sempre existiu, de uma certa maneira, separado, né? Houve duas tentativas de reunificação no ano de 1274, no Concílio de Lyon, e em 1439, no Concílio de Florença, ambos sem sucesso. Nós veremos mais à frente que, recentemente, o Papa ele fez um encontro, né, com o patriarca da Igreja Católica Ortodoxa e eles se perdoaram. Nenhum, vamos dizer, dos dois mais está excluído. A única pergunta que eu faço nesse caso é o seguinte: segundo o catolicismo, todos os católicos ortodoxos que morreram nesse período que eles foram excomungados, todos eles estão no purgatório e não sairão de lá jamais, porque o Papa excomungou. E, na verdade, também os ortodoxos excomungaram o Papa, excomungaram todos os católicos. Então, todos os católicos também, desde esse momento que eles foram excomungados, em 1054, até essa reconciliação recente, todo mundo teria ido para o inferno, né? Ou seja, uma coisa completamente sem sentido, essa doutrina, né?